escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada se fez. Ele é a própria vida, e com Ele a vida eterna está. Ele é a luz dos homens, luz que as trevas não podem apagar, não podem apagar. A verdadeira luz que ilumina veio ao mundo pro caminho mostrar. Só que este mundo, feito por Ele, não conheceu e nem o recebeu. Israel, seu próprio povo, a menina dos seus olhos logo o rejeitou. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, do unigênito do Pai. Todo aquele que o receber, todo aquele que nele crê, dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Todo aquele que o receber, todo aquele que nele crê, dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Todo aquele que o receber, todo aquele que nele crê, dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Todo aquele que o receber, todo aquele que nele crer, dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus.
Bom dia, meus queridos irmãos, amigos. Mais uma vez chegando aqui para a nossa escola bíblica dominical e, como você sabe, estudando o Evangelho de João. O diácono André iniciou os estudos lá em agosto, os primeiros capítulos deste maravilhoso Evangelho. E a seguir, o nosso querido irmão, superintendente da escola dominical, o diácono Leandro, deu sequência, chegou até o capítulo 6. E no domingo passado iniciamos o capítulo 7, fomos de 1 até o 6 estudando esse texto. E hoje nós queremos então dar sequência a partir do versículo 7. Então, João 7:7. Abre sua Bíblia e nos acompanhe no estudo desta manhã da nossa escola bíblica dominical. Antes, porém, vamos orar para que Deus abençoe esse tempo que vamos passar juntos. Então oremos. Pai Celeste, abençoe esse tempo que iremos estudar a Tua santa palavra. Que o Teu divino Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento, sabedoria, para discernirmos qual é a Tua vontade com respeito às nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que nos conduza à verdade e que nos dê, Pai, sabedoria, porque a palavra de Deus também nos ensina que se alguém precisar de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. E é isso que nós precisamos nesse instante. Nós que estamos ministrando e os irmãos que estão nos acompanhando nesses estudos. Abençoe esse tempo juntos, ó Pai, e que seja para a glória e louvor do Senhor Jesus. É nossa oração que fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois então, meus queridos irmãos, se eu não dei um bom dia, uma boa tarde, não sei que hora você vai poder assistir nossa escola bíblica dominical. Mas hoje eu queria então, aqui na minha Bíblia, começar com você sobre este primeiro versículo que vamos ver hoje, que é o 7º, e que está escrito assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito deles e que suas obras são más. É interessante que o Evangelho de João, ele fala muito de palavras-chave. Nós já vimos aqui o tempo, o apostelo, que são os verbos usados para enviar, zoe, vida, aletheia, verdade, e outros, né? Vários, apistel, a fé, palavras que ele usa bastante. E a palavra mundo, aqui em grego cosmos, é uma dessas palavras. Veja você, todo o Evangelho, o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, fala 177 vezes a palavra mundo. Mas só o João usa 102 vezes, 176 vezes aqui, neste Evangelho, e as outras nas suas cartas e no Apocalipse. Portanto, ele deu muita ênfase à questão do mundo. Veja que o apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo usou só 46 vezes em todas as suas, segundo se crê, 14 cartas. E o apóstolo João, 76 vezes no Evangelho. Então o mundo é algo que é relevante para o apóstolo João. Mas que mundo é esse que ele está falando? É claro que quando nós olhamos para o mundo, nós podemos entender como esse planeta, esse espaço físico, eu e você estamos vivendo. Mas também pode ser o mundo, aquela massa humana, aquele que você lê ali no capítulo 3, no versículo 16, onde está escrito: Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas, a humanidade. O mundo pode ser a humanidade. Mas também nas palavras de João, o mundo pode ser aquelas pessoas que são hostis ao Evangelho, aquelas pessoas que estão longe de Deus, alienadas à palavra do Senhor. Esse também, na maioria das vezes, é o mundo a que João está se referindo. Então ele diz aqui nesse texto que o mundo não pode vos odiar, mas a mim ele me odeia. Por que o mundo não podia odiar aos irmãos de Jesus? Simples. Você leu anteriormente que os próprios irmãos de Jesus
Embora lá no início, quando eles foram para Cafarnaum, eles eram simpáticos à missão de Jesus, mas agora eles já estavam com a cabeça virada. Eles já não viam Jesus como o Salvador. Por isso o evangelho aqui que nós estamos lendo, capítulo 7, diz que os seus próprios irmãos não criam nele. Perceberam? Seus irmãos não acreditavam em Jesus. Ou seja, então eles eram iguais ao mundo, porque não existe meio crente. Não existe. É crente ou não é crente. Nesse caso, então, os irmãos de Jesus não criam nele. Então, eles eram iguais ao mundo. O mundo também não cria em Jesus. O mundo também não era simpático a Jesus. E você pode ver que se dois incrédulos se encontram, eles estão numa boa, eles se entendem, eles têm as mesmas ideias. Dois flamenguistas se encontram, se abraçam, se beijam, estão numa boa. Então, o mundo, esse mundo hostil, esse mundo indiferente a Jesus, é o mundo que os irmãos de Jesus faziam parte. E por isso o mundo não os odiava. Eles eram da mesma filosofia. Mas o Senhor disse: a mim me odeia. Mas por que eles odiavam a Jesus? Irmãos, porque Jesus falava a verdade. Se você ler esse evangelho com carinho, você vai perceber uma coisa interessante. Sempre existe aqui uma luta do bem contra o mal, da verdade contra a mentira, do erro contra o que é certo. Então Jesus está sempre confrontando, desde aqui do início até o fim do evangelho, ele vai confrontar sempre aquilo que não está certo, aquilo que não agrada a Deus e daquilo que Deus quer que seja feito. Assim é que você vai encontrar já no início do evangelho aquele evento lá do templo, em que Jesus chega para a festa e vê que os mercadores estão fazendo ali suas vendas, estão ali negociando, né, se aproveitando dos que vinham com sinceridade adorar a Deus, prestar culto e extorquindo dessa gente dinheiro. Então o Senhor entra no templo com um chicote na mão, né, derruba aqueles vasos, aquelas coisas todas e com muita veemência diz a eles: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. A casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, de cara, no evangelho, ele já mostra o que é certo, o que está errado. Certo é ir à casa de Deus para adorá-lo na beleza de sua santidade. Errado é ir para lá para ganhar dinheiro, fazer negócio, coisas assim. Então você percebe que aí o Senhor diz para eles: olha, o mundo não vos odeia, vocês estão na deles. Vocês são também incrédulos. Mas a mim, que estou aqui para mostrar a verdade, repreender o erro, a mim, eles realmente me odeiam. Então, queridos irmãos, esse testemunho de Jesus, esse testemunho de que as obras do mundo, diz aqui, está aqui na palavra de Deus, eu dou testemunho que as suas obras são más. Realmente, eles eram más. Mas estes discípulos, estes irmãos de Jesus, eles estavam nesta mesma questão de não acreditar no Senhor Jesus Cristo. Bom, no versículo seguinte, que é o versículo 8, diz assim: os irmãos estavam convidando para ir à festa, lembram? Vocês já ouviram a lição anterior, que eles estavam tentando convencer Jesus: vá para a Judéia mostrar o que você faz aqui. Aqui você é famoso, todo mundo já está, né, crendo em você, mas vá lá para a Judéia, faça uns milagres, umas coisas por lá, para que o povo conheça. Olha, você tem que ir para a capital, Jerusalém, lá sim, é um lugar especial para você mostrar teu grande poder. Mas lembram-se, eles não eram crentes, eles estavam pensando: poxa, se Jesus está famoso lá na capital, quem sabe, né, sobram alguma coisa para nós. Pensavam em alguma vantagem, em prestígio, afinal, sou irmão de Jesus. Então, eles estavam incitando o Senhor a ir a Jerusalém mostrar as suas obras. A mesma tática satânica. É a mesma coisa que Jesus, o diabo propôs a Jesus, né?
ou se atira daqui de cima deste pináculo, templo, porque os teus anjos vão vir te segurar, e isso aí vai ser um impacto tremendo para quem estiver vendo. Vai, né, ser algo que fantástico, tremendo. Mas o Senhor Jesus foi sutil, né, e sabia das intenções do maligno, disse, não vou fazer isso, né, não vou tentar o Senhor meu Deus, não vou tentar o Senhor meu Deus. Então, assim, a proposta dos irmãos de Jesus era a mesma proposta do diabo, ir se mostrar para o povo aplaudir. Então Jesus diz aqui, subam vocês, que eu não vou para esta festa. Mas acontece que, diz a Bíblia, que a seguir ele foi. E aí, irmãos, nós temos uma questão que pode se tornar para muitos uma fonte de muita discussão. Pode se tornar um tema para escrever um monte de livros. Por quê? Pois Jesus disse, eu não vou, mas ele foi. E como diz com muita propriedade o autor Aldro Vantry Joy, que ele escreveu um livro com o tema Cristo jamais mentiu, porque em 1910 Medeiros Albuquerque foi desafiado, um dos acadêmicos da Academia de Letras, foi desafiado a escrever sobre o tema se deve mentir. E ele então usou muitos exemplos de várias pessoas, etc. E nesses exemplos ele usou a pessoa de Jesus. Ele disse, Jesus mentiu, porque ele disse aos seus irmãos que não iria na festa, mas ele foi. Irmãos, aqui está a questão de não se conhecer a palavra de Deus, a língua grega. Esse é o pecado, esse é o problema. Por isso Jesus fala, errais em não conhecer e não examinar as Escrituras. Errai em não examinar as Escrituras. Porque se nós formos examinar o texto no seu original, Jesus está dizendo, por enquanto eu não vou. Agora eu não vou. Mas eu vou mais tarde, quem sabe. Mas agora, nesse momento, eu não irei. Vou dar um exemplo. Digamos, você me encontra e diz, Pastor Renato, vamos fazer uma corrida? Eu digo, boa ideia, ótimo. Precisamos praticar exercício, correr um pouco, fazer bem para a saúde. Que hora vamos sair? Você diz para mim, às 4 da manhã. Aí diz, não vou. Às 4 da manhã, eu não vou. Mas depois você me encontra às 8h30 correndo. Mas o pastor mentiu, disse que não ia correr e está correndo. Eu não ia correr às 4 da manhã. Mas às 8h30, sim, eu posso correr. Aí estou mais disposto para fazer isto. Então Jesus, na verdade, não mentiu como queria ir o Medeiros de Albuquerque. Não mentiu. Ele disse que por enquanto não iria. E nem iria também naquela intenção dos irmãos de aparecer ali, fazer milagres, se tornar famoso. Ele iria, sim, como diz o texto aqui, no versículo de número 10, subiu, porém não publicamente. Está aqui, na palavra de Deus. Ele não subiu publicamente. Então ele não se expôs conforme eles queriam. Como o próprio diabo também sugeriu Jesus se expor lá, fazer um marketing tremendo para ser conhecido e adorado por todos. Mas ele ficou, segundo o texto aqui, ficou ali na Galileia por um tempo. Então mais tarde ele sobe, mas não publicamente. Interessante, irmãos, porque o Senhor Jesus falou que ele era humilde de coração. E ele era mesmo. Ele não era como aqueles líderes judaicos que gostavam de aparecer, gostavam do aplauso, gostavam de serem agraciados, reconhecidos. Jesus, quantas vezes ele curou
Pense nisso. Quantas vezes ele curou alguém e disse, vai e não conta nada para ninguém. Não conta nada a mim, vai. Não faça marketing aí, não preciso disso. Né? Mas censurou muitas vezes, lá no Sermão do Monte, aqueles que jejuavam e faziam aquela cara de triste para aparecer aos homens que jejuavam, aqueles que davam esmola e faziam questão de que a sua mão direita soubesse o que a esquerda fez e gostavam de ostentar, como ele falou lá na parábola do publicano, que foi orar no templo com o publicano, e este homem, esse fariseu, ele orava em voz alta para todo mundo escutar. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, não roubo, não mato, não adultero, porque eu dou o dízimo de tudo que tenho, por isso, por aquilo. Já o outro, humildemente, mal dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O Senhor disse, esse foi justificado para sua casa. Então o Senhor não era a fim de obter essas vanglórias humanas. Isso ele fugia, por isso não publicamente, diz aí o texto, ele foi para lá. Mas a palavra de Deus aqui no versículo 11 está dizendo assim, ora os judeus procuravam na festa e o perguntaram, onde estará ele? Os judeus, diferente dos fariseus, que talvez o procurasse para matá-lo, prenderam, coisa assim. Esses judeus eram aqueles piedosos que vieram a Jerusalém para adorar, para a festa que estava acontecendo ali, a festa dos tabernáculos, que acontece agora, nessa época de outubro, durante 8 dias. Depois vai vir a festa da dedicação, que cairia no nosso Natal, por exemplo. Nessa festa, Jesus repetia o mesmo discurso. Se você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 10, você vai ver que ele repete esse mesmo tema. E aqui ele então está ali, e os judeus piedosos estão procurando onde ele está. Isso talvez seja também para nós um elevo, uma mensagem. Talvez nós também devamos procurar diariamente por Jesus, ir ao encontro de Jesus, ansiar estar com Ele, gastar tempo à sua presença, ouvir seus ensinos, coisas que precisamos nós também, com alegria no coração, fazer. Esses judeus faziam então essas perguntas, onde ele estará? Onde estará? Mas no versículo 12, aqui diz na nossa Bíblia, havia uma grande murmuração a seu respeito. Ou seja, havia ali aquelas pessoas também que estavam discutindo. E aqui no texto, versículo 12, diz que era uma multidão. Mas que multidão era esta? Essa multidão era formada desses peregrinos que vieram de vários lugares, inclusive da Galileia, onde Jesus operava, fazia milagres. Esses provavelmente foram esses que diziam que ele é bom, ele é bom, ele é bom. Esses conheciam Jesus e afirmavam. Havia aqueles de Jerusalém que estavam por ali, que não conheciam ainda Jesus pessoalmente, só tinham ouvido falar dele, que diziam, não, é um bosteiro, deve ser um charlatão querendo enganar o povo. Havia as lideranças judaicas, também enciumadas com o sucesso de Jesus, querendo também eliminá-lo, e havia os soldados romanos, que não queriam confusão, e talvez esse homem fosse perigoso, ali deveriam ficar de olho nele. Então essas multidões aí é um composto de vários tipos de pessoas, uns dizendo, ele é bom, e outros dizendo, não, ele mente, ele é embusteiro, ele é mentiroso. E havia então essas pessoas. Mas havia também no versículo 13, que nós concluímos hoje nosso estudo, né? Estamos já chegando aos nossos 20 minutos de estudo, onde está escrito ali, entretanto ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Vocês sabem, já vimos isso, havia um discípulo de Jesus, ele aparece lá no final do Evangelho de João, junto lá da cruz, que é o Nicodemos, o do capítulo 3, aquele que Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Havia também o José de Arimateia, outro líder judeu, que providenciou o sepultamento de Jesus. Então havia muita gente que seguia Jesus assim, secretamente, não se expondo
por medo de represálias, perseguições, incompreensões da parte da liderança judia e dos líderes daquele tempo. Então essas pessoas temiam a Deus, acreditavam em Cristo, porém não se expunham, não se manifestavam, como foi o caso de José de Arimateia, que eu falei, e do Nicodemos, e outros tantos, que eram discípulos secretos de Jesus. Gente, nós não podemos ser discípulos secretos de Jesus, tá? A nossa fé deve ser manifesta a todos. O próprio Jesus falou, né, que quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Não podemos ficar calados. Mas também não podemos ser de um outro lado, daqueles que falam, da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Da boca para fora, Jesus é bom, é o Salvador, é o Filho de Deus, e fazem muitas declarações. Mas lá no fundo da alma, no coração, não acreditam nisso. Não podemos também ser desse time, tá, gente? Precisamos ser daqueles que creem, testemunham com ousadia e fé e promovem a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que eles não falavam isso por medo. Por medo, né? É interessante que este Evangelho de João, ele fala muitas vezes sobre esse tema, não ter medo, não temais. É um assunto que se repete muito na Bíblia. Você sabia que na Bíblia existem 365 versículos que dizem não temais? Talvez para ser um para cada dia do ano, não sei. Mas Deus, na palavra dele, e Jesus aqui no Evangelho, fala sobre não ter medo. Esses não estavam se expondo, manifestando sua fé por medo dos judeus. Medo. Mas a Bíblia diz, não temais. Não tenho medo. Não tenho medo daqueles que podem matar o corpo, mas não jogam a alma no inferno. Temo aqueles que podem jogar a alma da gente no inferno. Então, ao encerrar nosso estudo de hoje, eu deixo com você essa palavra. Não tenha medo de ser um cristão, de ter a sua fé em Jesus. Lembro-me de um caso que eu vi no meu tempo de seminarista. Naquele tempo, os seminaristas vinham para o seminário ali em Campinas de trem. E conta-se que teve um colega nosso, seminarista, que embarcou ali numa cidadezinha próxima a Campinas, pegou o trem e foi se assentar. Aí viu, olhou, tinha uma moça muito bonita, loira, simpática, sentou ao seu lado. E no instante começaram uma conversa muito boa, muito agradável. Ele, um rapaz inteligente, conversador, conversaram, aquela conversa foi bonita, gostosa, agradável. E quando estava chegando em Campinas, onde ele ia descer, que agora eu vou descer aqui em Campinas, a moça disse, esqueci de lhe perguntar, o que você faz na vida? E ele então, temeroso, quem sabe, de dizer, eu estou num seminário e vou estudando e serei pastor. Ele disse, sim, eu faço jornalismo. Que pena, né? Que pena. Se envergonhou, ficou receoso de dizer quem ele era e o que ele estava fazendo e para onde ele estava indo. Jonas também teve esses problemas, né? De fugir de sua missão, de negar aquilo que Deus queria que ele fizesse. Queira Deus que esse estudo de hoje nos ajude a não negar Jesus, a não ter receio de falar da nossa fé e de manifestar a todos que nós amamos Jesus, que estamos felizes com Ele e queremos servi-lo de todo o coração, alma e entendimento. Amém, meus queridos irmãos? Domingo que vem voltamos, continuando no capítulo 7, estudando um pouquinho mais sobre este santo evangelho. Agora, curve sua cabeça e vamos mais uma vez orar. Pai, obrigado por este tempo juntos. Que este evangelho tenha falado profundamente ao nosso coração e que nós não sejamos nunca pessoas que se envergonham de Jesus e da sua mensagem. Abençoa aqueles que estão conosco.
aqueles que nos acompanharam, e faze os cristãos fortes, destemidos e corajosos em falar do seu amor e da sua fé no Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.